Nós estaremos aqui, né, do início dia 15, dia 5, dia 19, né, e na próxima sexta-feira, o encerramento, dia 19, né, a qual Deus, assim, eu tenho certeza que vai nos dar vitória, como já está nos dando vitória, em nome do Senhor. Nessa tarde eu gostaria também de fazer uma oração a Deus, sabe? Uma simples oração ao Senhor, porque Ele é digno, né, de nós clamar a Ele. A Bíblia diz: pedi, pedi, e abri-se-vos-á, batei, batei, né? E então é motivo de nós agradecer a Deus por essa tarde, né? A gente nota tanta correria das vidas, né, irmão? Estava vindo agora, e a gente percebe o povo, né, na correria, na situação, né, do dinheiro, né? E claro, o ser humano ele tem que trabalhar para poder ter, né, o seu ganho, mas a gente nota que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, o ser humano, assim, ele está totalmente entregue às coisas desse mundo, né, irmãos? E esse é o perigo, porque nesses últimos tempos, que vai ser tempos de aflição, tempos de angústia, porque está se aproximando o filho da perdição, então o cenário para ele já começa a ser preparado, né? Que cenário, irmão? Do caos, né? Da situação do caos, da quebra de países, não só da América Latina, mas grandes países europeus que vão quebrar através das guerras, através dos rumores de guerra, as economias serão atingidas, né? Tem que ter o caos, a palavra de Deus tem que se cumprir, irmãos, tem que ter o caos, não vai ter jeito, amém, irmãos? Ainda estamos sobrevivendo, mas haverá um dia que iremos viver pela fé, amém, irmão? A fé de você acordar e não ter o que comer e dizer: eu não vivo mais pelo que eu vejo, eu vivo pela fé, amém, irmão? Então assim, vai chegar, e essas pessoas que são totalmente presas ao mundo matéria, essas pessoas vão ser as que mais vão sofrer, vão ser as que mais vão ser as primeiras a dar cabo às suas vidas. No Rio Grande do Sul, eu estava conversando com um irmão que eu conheço, que dirige uma congregação da Deus Amor de lá de Santa Maria, quando eu fui lá no Emirado de 2011, e ele falou assim que lá, nessa crise que teve da chuva, teve 23 fazendeiros que se suicidou por causa da economia deles que acabou, que quebrou, por causa da chuva, por causa dos danos, as contas, o governo federal falando que ia mandar ajuda e não mandou ajuda devida, e eles tiraram a sua vida, irmãos. 23 agricultores e pecuaristas que se mataram, amém? Por quê? Por causa das dívidas, das situações. Agora imagina quando começar a vir o rumor do caos, né? Porque o anticristo já está aí, já está no mundo aí, já está ali pela Europa ali, né? Ele está por trás só, né? Trabalhando e está prestes a se apresentar, mas para ele se apresentar tem que ter o caos. Então assim, nós que estamos aqui nessa tarde é motivo de alegria e vamos buscar a Ele, né, irmãos? Tudo equilibrado, né? Ao tempo de correr atrás das coisas matérias e ao tempo de correr atrás de Cristo para ter a paz espiritual, né? A paz interna, né? E que mesmo que tudo sobrevenha, tu tenha certeza que o teu lugar não é aqui, viu, irmão? Jesus falou, né? Caifás falou assim: tu não vê que eu tenho o poder de te soltar e de te deixar viver? Ele olhou assim para Caifás e falou: não, nenhum poder foi te dado a você do céu. Se eu vim parar na tua mão, é porque foi o momento e é chegada a hora. Eu não estou preocupado com o que pode acontecer comigo, porque eu não sou desse reino, eu não sou daqui. Então, irmãos, vamos buscar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nessa tarde eu oro pela nossa vida espiritual, Senhor. Eu oro, meu Deus, por essas pessoas que estão aqui. Eu oro, meu Pai, até mesmo por essas pessoas que estão aí fora, Senhor, no corre-corre da vida, para lá e para cá, de esquina em esquina, Senhor. Pessoas que estão, meu Deus, nas correrias da vida aí fora, meu Pai. Sim, meu Deus, sem saber o que o aguarda no futuro, ou sem saber que a qualquer momento podem perder as suas vidas. Meu Deus, quantas coisas acontecendo, Senhor, quantas situações, meu Pai, acontecendo nesse momento. Pessoas, Senhor, em grandes aflição, em grandes situações, meu Pai, sim, meu Deus, de angústia de alma. Vidas que já perderam o controle da situação, que já perderam o controle da vida. Pessoas que se entregaram ao álcool, pessoas que se entregaram às drogas,
pessoas que se entregaram ao desespero, pessoas que se entregaram ao pânico, pessoas com medo, pessoas que se entregaram às doenças espirituais, Senhor, pessoas que o diabo não deixa caminhar na luz, pessoas que o diabo não deixa buscar a tua face. Meu Deus, nessa tarde aqui, Senhor, eu oro por essas almas que estão aí fora, eu oro por essas vidas que estão permeando aí fora, Senhor. Eu oro por esse trânsito, pessoas eloquências agora correndo para lá e para cá. Muitos perdem a vida no trânsito por causa da pressa, da correria. Sim, meu Pai, ultrapassam os sinais, perdem a vida do nada por causa da correria, por causa do trabalho, por causa do desespero, por causa da pressa, por causa, Senhor, da situação. Ei, Deus poderoso, quantos perderam a sua vida agora? Quantos acabaram de perder a sua vida em acidentes nesse momento? Quantos, meu Pai, que acabaram, Senhor, de ser ceifados agora? Quantos dentro de empresas, Senhor, que estão trabalhando agora? Sim, meu Pai, mas a cabeça está lá, Senhor. Sim, meu Deus, na preocupação. Senhor, meu Deus, visita nessa hora, Senhor, as grandes metalúrgicas, as grandes empresas, meu Pai. Sim, meu Pai, visita agora, Senhor, as famílias desta cidade, esse município de Votuporanga, as famílias de Votuporanga, Senhor. Expulsa os demônios, expulsa, meu Pai, o inimigo que tem atormentado esses lares, que tem atormentado essas famílias, que tem trancado o caminho espiritual, que tem trancado o caminho do Evangelho. Ó meu Pai amado, essas pessoas que estão aqui nessa tarde, vidas que entraram por aqui, vidas que acharam o caminho. Ó Deus, eu te peço, cuida dessas almas que estão aqui fazendo essa campanha, ou até mesmo veio pela primeira vez, ou veio, Senhor, meu Deus e meu Pai, no dia de hoje. Senhor, abençoa, fala, dê vitória, fala conosco nessa tarde. Espírito Santo, toma a guia desse culto, a guia desse altar, Senhor, a guia da palavra. Venha pela tua misericórdia, Senhor, meu Deus, fazer a tua vontade. Se for da tua vontade revelar, revela. Se não for, meu Pai, fala através da tua palavra, porque somente a tua palavra é necessário para nos alimentar. Seja feita a tua vontade nessa tarde, na nossa vida. É o segundo dia dessa campanha, a unção que despedaça o jugo. Pelo poder da unção é despedaçado o jugo da escravidão, o jugo da opressão, o jugo, meu Pai amado, do medo, do pânico, o jugo do desespero, o jugo, meu Pai amado, do inimigo. Senhor, tira da vida desta pessoa a dor que incomoda, a preocupação que incomoda, o mal-estar, o enfado. Senhor, abençoe nossa alma nessa tarde, fala com nossa alma, em nome de Jesus eu te peço, confirma a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, amém, irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor. As palmas que louvam o nome de Jesus, amém? Em nome do Senhor. E assim eu quero dar continuidade à obra de Deus, amém? Recolher as ofertas, já os votos, amém? Que você que trouxe para ajudar a obra do Senhor. Eu trago no outro dia, o dia que eu quiser. Não, é destruição para cá e me paga aqui, entendeu, irmãos? É morte aqui, mas me paga para me matar, entende, irmãos? Quer destruir aquele casal, me paga primeiro, que eu destruo aquele casal. Então, na encruzilhada, no centro, na macumba, não tem esse negócio de pegar, guardar, o macumbeiro te passar a receita, você guardar lá no armário da tua casa, e ele lá do bolso dele comprar as oferendas lá e ir lá fazer. Eu trabalhei no frigorífico em Badico, eu levantava em 15 da manhã um frigorífico de boi, e como era um pouco perto, nós ia a pé, e nós cansávamos de encontrar macumbeiro na beira da mata, de madrugada de hoje para amanhã mesmo, que às vezes tinha que trabalhar fazendo embarque. Nós encontrávamos eles no meio, que era um frigorífico afastado, era perto de uma mata, e nós encontrávamos vários pais de São Deus. Me deu muito livramento naquele lugar. Deus me guardou da morte ali, irmãos. Eu saía de casa 1 da manhã, eu morava daqui no Pacaembu, para vocês terem noção, eu morava em Badi, mas eu não morava no centro da cidade, eu morava numa boada habitacional, Aurora, longe, como daqui no Pacaembu, e eu tinha que ir a pé para o frigorífico. O frigorífico, para vocês terem noção, era como daqui lá no Trevo, para ir para Cardoso. Nós ia a pé. Mesmo, irmãos? E chegava naquela mata, era tenebrosa. Jovens do mundo sentiam a presença do diabo ali. Pessoas do mundo do frigorífico sentiam a presença do diabo. Um dia, um rapaz que matava o boi lá, o matador, o Juarez, ele caiu de cima da moto do nada. Ele falou que parece que sentou uma pessoa na garupa da moto dele e derrubou ele no chão, ele quebrou o braço.
Aliás, ele trincou braços, entidades, lugares apresentados ao inimigo, lugares que pertencem a ele. Assim como aqui pertence a Cristo, o diabo tem seus lugares que pertencem a ele também. Amém, irmão? Então, assim, o inimigo não tem esse negócio, eu vou pagar depois o voto. Primeiro você destrói lá a família e aí depois eu te pago. Não, é na hora ali, ó. Então, assim, se você tem voto acumulado lá, faça um propósito, coloque ali o que você sentir no teu coração e pague, traga todos, ou pegue os que está lá, Senhor, eu estou pagando, eu vou queimar esses votos aqui, essa oferta aqui é para o Senhor me perdoar por esses votos aqui que está dentro de casa, amarrado aqui dentro de casa, porque isso impede as bênçãos de Deus também na nossa vida, é dívidas. E o mundo espiritual ele não perdoa até essas áreas, é dívidas, o diabo te aponta, olha lá, ó, cheio de dívida com o Senhor, amém, irmão? Cheio de votos parados lá, amém? Cheio, né? E aí nós já pegando, Senhor, e aí já vai lá, cheio de dívida, impendência contigo, não tem moral contigo. Então, assim, eu aconselho espiritualmente a você que tem muito voto, né? Pegue ele e faça um voto de perdão a Deus e traga a oferta na casa de Deus e pegue aqueles outros envelopes lá e queime e vive na direção de Deus. Se sentiu, pega. Se não sentiu, não vou pegar. Se sentiu uma campanha de pegar, pega e já pega e cumpra. Amém, irmãos? E para você não ficar amarrado, porque às vezes, não adianta nós, às vezes até fazer campanha, mas com coisas amarradas lá atrás. Impede, irmãos, biblicamente falando, impede. Amém? Tinha pendências na família de Acã. Trouxe a cunha de ouro e a capa babilônica. Tinha pendências. Josué reúne o exército para Galapaai, uma cidade de 3 mil habitantes. Vamos tomar conta, Senhor, eu vou mandar só 400 homens. Uma cidade de 3 mil habitantes, apanhou os 400 homens e cortaram nus, desnudos. Josué escandaliza e fala: o que aconteceu, Deus? Tem pecado no meio do meu povo, tem pendência no meio do meu povo. Então, assim, o que eu estou falando aqui é uma guia de Deus para a gente aqui, amém, irmãos? Então, se tem alguma coisa lá, traga, faça uma oferta ali especial, traga e se livre de pendências com Deus, amém, irmãos? Se livre de pendências espirituais, amém? Eu estou falando aqui, ó, e o Espírito de Deus está confirmando tudo que eu estou falando aqui, ó, pendências. O Espírito de Deus está falando que tem pendências espirituais, aleluia, e Ele quer te dar a direção para te ajudar. Levante sua mão, receba a vitória. Isso, pendências. Tome cuidado, vamos vigiar mais, né, irmãos? Porque se eu sentir, eu pego, se eu sentir, eu não pego, para se livrar das pendências espirituais, amém? Então, assim, que Deus abençoe. Eu quero entrar na palavra em nome do Senhor. Aquilo que Deus já põe a gente fazendo, nós já vai fazendo. Eu quero ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo de número 36, amém? Isso é só para você ter uma noção, assim, e entender, né? Porque às vezes a gente, né, fica pegando voto, fica aquela acúmulo dentro de casa e fica pendente algumas coisas na nossa vida. O diabo, ele não aceita pendência, ou é à vista ou nada feito, né, irmãos? Eu quero que derrama sangue. Então, quer que eu derrama sangue? Me paga primeiro, depois eu vou lá e derramo. Ele é o assassino mais frio, calculista que você pode imaginar. Então, assim, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe em nome do Senhor. Tem 2 pessoas que Deus quer repreender um inchaço no teu coração. Onde estão essas 2 pessoas? É um princípio de um inchaço que está havendo no teu coração. Por isso esse peso desse lado quando você se deita. Onde está a outra pessoa? Rápido, que é a bênção. Isso, irmão. Por isso um inchaço que iria acontecer, que estava vindo e Deus está repreendendo, amém? Em nome do Senhor. Tem 3 pessoas, assim como se vocês estão pedindo para Deus, para que Deus possa assim abençoar a sua vida encarecidamente em uma porta de escape, de trabalho, de paz. Deus quer visitar essas 3 pessoas e abrir essas portas específicas na vida de vocês. Onde estão as outras 2?
Falta ainda que a bênção. Isso. O Espírito de Deus revela uma pessoa que você está sendo muito humilhada, mas Deus vai fazer justiça por ti. Aonde está essa pessoa? Falta que a bênção. Falta. Deus quer fazer justiça por ti. Está faltando ainda a pessoa. Isso. O Espírito Santo de Deus mostra também uma pessoa com muita canseira, e essa canseira ela vem de dentro para fora. Cadê essa pessoa? Isso. O Espírito de Deus fala para alguém que não vai ser necessário tu se submeter a situações. Deus vai pelejar por você. Onde está a falta? Não quer, eu deixo para trás. Falta, está faltando. Isso, irmã Maria. O Espírito Santo de Deus repreende uma dor de cabeça terrível que começou esses tempos na vida de uma pessoa que está aqui, ó. Onde está você? Está faltando ainda, irmão. É um homem, para ser mais rápido, carregar isso, irmão. Amém? João capítulo 8, versículo 36. É a palavra de Deus para a nossa vida aqui nessa tarde, em nome do Senhor. Amém? João capítulo 8, versículo 36. A palavra de Deus para a nossa vida em nome do Senhor. Tá bom? Graças a Deus, né, irmãos? Mais uma semana, né? Que Deus vai dando vitória para nós. Passando, né, essa semana, né, passando mais uma semana em nome do Senhor, né, passando mais uma semana em nome de Jesus. E aqui tem gente, ó, o Espírito de Deus está me mostrando assim, visão, essas pessoas passando pela prova, tá, irmãos? Deus manda dizer para 15 pessoas, vocês estão passando pela prova, passando por elas, amém? As coisas estão ficando para trás, tá? Essas 15 pessoas, Deus manda dizer, as coisas estão ficando para trás, o vento está ficando para trás. 15 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem irmão, 8, 9, 10, 11, 12, 13, falta mais gente. E a vitória é isso, as palmas que louvam a Deus, eu glorifico o Senhor. Amém, Jesus? Diz assim a palavra de Deus, olha, João 8 e o verso 36, né, trazendo como uma alusão a essa campanha, em nome do Senhor Jesus, tá? Que diz assim, olha, João 8, verso 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode se assentar e louvar o nome do Senhor, amém? Com as palmas bem fortes para Jesus, graças a Deus. Santo é o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus para a nossa vida nessa tarde, né? Ela mostra aqui no Evangelho de João que Jesus ensinando no templo de Jerusalém. Aqui Jesus estava ensinando no templo de Jerusalém, e ele falava sobre a libertação, e ele anunciava sobre a libertação, e uma multidão de gente acompanhava o seu sermão. Também os fariseus, os judeus religiosos acompanhavam a todo instante o que saía da sua boca, os seus maravilhosos ensinamentos. Jesus sempre ele foi categórico em seus ensinamentos, em expressar e em falar com a alma de cada um que acompanhava. E a Bíblia está dizendo que aqui ele vai citar que o Filho do Homem, se ele verdadeiramente vos libertar, vós sereis livres. Porque todos daquela multidão que estava dentro do templo, todos viviam oprimidos, judeus, livre pensadores, né, pessoas que estavam ali de diversas nações, de diversos credos religiosos, todos estavam ali. O verso 37 vai dizer assim: venceis que sois descendentes de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Amém? Ele falou isso porque no versículo de número 33, quando Jesus começa a falar sobre a libertação, os judeus falavam assim, ó, nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos escravos de ninguém. Os judeus religiosos, eles alegavam que eles não eram escravos, eles alegavam que eles não tinham nenhum pecado, eles alegavam que eles não tinham nenhum tipo de escravidão. Mas a liberdade que Jesus estava falando não era uma liberdade política por causa do Império Romano, não era uma liberdade por causa daquele grande
círculo de política que rodeava Jerusalém, o Império Romano. Jesus não falava dessa liberdade de expressão, de pessoas votarem, ou de pessoas fazerem, ou de escolherem para eles um imperador. Jesus não falava disso. Jesus estava falando, ele a todo momento, ele vai falar da liberdade espiritual que nós tínhamos que ter, que aquelas pessoas tinham que ter. Os judeus religiosos, eles falavam assim que eles eram descendentes de Abraão. Por isso que Jesus vai falar: bem sei que vós sois descendentes de Abraão, contanto procurais me matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Ele falou isso porque eles alegavam que eles eram filhos do homem, de Abraão. Eles viviam debaixo de um jugo da lei, eles viviam debaixo de um jugo do homem. Abraão é nosso pai. Quem era Abraão? Um patriarca que nem eu e você, varão, um patriarca da Bíblia, que Deus escolheu ele, e pela fé dele, ele alcançou muitas coisas terrenas. Ele alcançou muitas conquistas pela fé, ele venceu muitas guerras, ele foi um exemplo, ele foi uma vitrine da fé, ele alargou a sua história de geração em geração. Abraão, pai de nações. Deus chamou Abraão para fazer a diferença, mas nós nunca vai ver falar que Abraão curou, que Abraão ressuscitou, que Abraão expulsou demônios, que Abraão ele deu luz ao cego, que Abraão deu audição ao surdo, que Abraão chegou na esquife e tocou e o morto ressuscitou, que Abraão chamou Lázaro, aleluia, ao quarto dia, já putrificado, e Lázaro saiu para fora como uma criança. Mas não vai ouvir falar na Bíblia que Abraão ele andou sobre as águas. Nós não vai ouvir falar na Bíblia que Abraão deu ordem para o vento parou, porque a voz de Abraão não tinha autoridade, porque, aleluia, a presença de Abraão, ela não significava muita coisa. A presença de Abraão não espantava o inferno, a presença de Abraão não espantava os demônios, a presença de Abraão, ela não espantava a morte, a presença de Abraão, porque era simplesmente a presença de um homem. Porém, a diferença é que ele acatou a palavra de Deus na sua vida, e ele seguiu e andou segundo a palavra do Senhor. Porém, ele era um homem cheio de falhas, mentiu quando chegou no Egito, fugindo da fome, mentiu e falou que Sara não era mulher dele, que Sara era sua irmã. E um dado dia o faraó olha de cima do seu castelo e vê Abraão dando afeto para Sara, vê Abraão dando carinho para Sara, e o faraó pega e cai na real e diz: se fosse irmã sua, jamais tu estaria nessa carência com ela, jamais tu estaria nesse afeto com ela. E o próprio faraó vai falar para Abraão: por que viestes à minha terra mentir e trazer maldição para nós aqui agora? Por que você veio mentir? Precisava mentir. Ele mentiu com medo, porque ele conhecia as leis do Egito. Ele mentiu com medo, porque ele sabia o que o faraó era capaz de fazer para roubar a mulher de um homem. Ele matava o homem para roubar a mulher. E o medo de Abraão era porque Sara era muito formosa. Então ele ficou com medo e ele decidiu mentir. E pela sua mentira, o jugo pesado da mentira foi tomando conta dos filhos. Jacó mentiroso, Isaac mentiroso, Rebeca manipuladora, Rebeca mentirosa, Rebeca enganosa. O jugo só foi quebrado, louvado seja o nome do Senhor, quando José nasce. A verdade nasce, a verdade nasceu, aleluia. Aí o jugo foi quebrado pela verdade. A verdade colocou, aleluia, louvado seja o seu neto no trono. A verdade fez a diferença, aleluia. O jugo foi quebrado através de um que nasceu, que andava na verdade, que vivia na verdade, aleluia, José do Egito. Mas porém Abraão, ele foi um homem que simplesmente foi um exemplo de fé, um patriarca que ouviu a voz de Deus. Mas os judeus já sabem que Abraão, ele era os seus seguidores, que Abraão era aquele modelo. E como? Claro que ele é um modelo de fé, claro que ele é, mas eles viviam religião. Então eles iam lá atrás do Velho Testamento e pegava ali Abraão como espelho, e pegava Abraão, aleluia, louvado seja Deus. Por isso que chegou um momento em que Jesus teve que falar: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão viesse ao mundo, eu sou. Ele era, antes de tudo
Senhor de Deus já estava com ele. Louvado seja Deus. E aqui agora ele vai falar que por isso que a minha palavra não entra em vossos corações. Ele falou assim: eu sei que vocês é amigo, é descendente de Abraão. Eu sei que vocês é. Por isso contudo querem me matar. Abraão viu Jesus. João 8, verso 56, vai falar que naquela passagem de Isaac, quando ele vai oferecer o sacrifício, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu e falou para ele assim: Abraão, não faça tal coisa, porque eu vi a tua fé. A Bíblia diz que Abraão viu o Senhor e muito se alegrou. Aleluia. Ele viu à distância o anjo. Quando fala anjo do Senhor, já era o próprio Cristo. Quando fala o anjo do Senhor, já era o próprio Senhor Jesus. Quando fala o anjo do Senhor, foi na frente do povo de Israel. Já está falando da teofania cristológica, já está falando da teofania de Cristo. Então Cristo já estava ali. Abraão muito viu e Abraão muito se alegrou. Jesus falou para os fariseus: Abraão me viu e Abraão muito se alegrou por causa daquele dia que ele me viu, por causa daquele dia que ele pôde me contemplar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas isso não entrava na mente dos fariseus. Sabe por quê? Porque eles viviam debaixo do jugo da religião. Eles viviam debaixo do jugo da religiosidade. Eles viviam debaixo do jugo preso. Aleluia. Eles achavam, eles obedeciam toda a lei. Mas Jesus estava falando da liberdade espiritual. E eles eram escravos. Eles eram escravos da mágoa. Eles eram escravos do ódio. Eles eram escravos, aleluia, da inveja. Eles eram escravos, aleluia, do jugo pesado. Eles eram escravos e falavam que não era escravo. E Jesus falou: se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, vós sereis livres. Jesus está falando de liberdade interna, de liberdade espiritual. Ele está falando assim: se eu libertar suas almas, verdadeiramente vocês serão livres do jugo. Se eu libertar vocês por dentro, verdadeiramente vocês serão livres do jugo de Satanás. Se eu vos libertar vocês por dentro, vocês verdadeiramente serão livres e vocês entenderão a minha palavra. Jesus falava sobre a liberdade dos judeus. Jesus queria impor neles a liberdade, e eles entendiam que eles não eram escravos de ninguém, e eles achavam que eles eram homens livres e não eram livres. O coração cheio de ódio, cheio de mágoa. Eles não suportavam Jesus. Eles não suportavam ver o Cristo. Eles queriam matar Jesus. A inveja, a arrogância, a ignorância. Nós não somos. Abraão é nosso pai. Vivia debaixo da lei, irmãos. Vivia debaixo de um jugo de escravidão, de um jugo, até mesmo de uma idolatria, posso falar assim. Mas Jesus falava da liberdade espiritual. E é sobre essa liberdade que eu quero falar aqui nessa tarde. Da liberdade que Jesus dá, da liberdade que Ele nos desprende, da liberdade que Ele nos tira do jugo do diabo contra a nossa vida. Alguém pode falar: eu sou livre. Alguém pode falar: eu não preciso de igreja porque eu sou livre. Eu já ouvi pessoas falar para mim que não precisa de igreja porque ele paga as contas dele, porque ele paga o aluguel dele, porque ele não deve nada para ninguém. Mas ele é viciado na bebida, ou quando ele não é viciado na bebida, ele é viciado na prostituição. Ele é viciado, aleluia, em coisas, é viciado em jogos, e tudo aquilo que vicia é escravidão, e tudo aquilo que leva aquele curvamento para aquilo ali todo dia, toda hora, ele está tendente a ser escravo. Tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos tende a levar todo dia a mesma coisa, a cometer todo dia os mesmos atos, a ir para o mar beber todo dia a mesma bebida, a ser dependente de uma droga, ser dependente de um vício, ser dependente de uma fraqueza, ser dependente de uma maldição, ser dependente de um jugo, nos torna escravo por dentro. As pessoas acham que ser livre é fazer tudo o que quer, mas se torna escravo ao mesmo tempo e vive debaixo de um jugo. Os fariseus falavam que eles eram livres, e Jesus falava assim: vocês são escravos do ódio, vocês são escravos da lei, vocês são escravos, aleluia, da inveja, vocês só andam com roupa de aparência de transformação, mas vocês são escravos por dentro. A batida de vocês não quer dizer nada, o manto de vocês não quer dizer nada, as faixas mestrais de vocês não quer dizer nada, as faixas que os separam,
esse contexto para hoje, nós notamos que a nossa vida hoje, se nós não tivermos um entendimento da palavra, também ela é assim. Nós vimos muitas pessoas, eu posso trazer aqui várias referências, não só humanas, mas de pessoas que alegam isso. Eu não preciso, eu não sou escravo de ninguém, eu só faço um pouquinho só. Aqui eu só vou lá uma vez por mês. Não, eu só pratico isso de vez em quando. Uma vez eu falei com um homem que trabalhava comigo, ele falou assim, mas o que te levou para a igreja? Eu falei, a necessidade da minha alma. A minha alma precisava de Deus. Eu falei, então, eu não preciso. Eu sou feliz, mentira, eu sou feliz, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, eu pago minhas dívidas tudo certinho, mas passava um homem na rua e ele cobiçava. Eu falei, então, só que você pode ser tudo isso, só que você não nota a escravidão e o jugo que está dentro de você. Ele falou, como assim? Eu falei, já faz tempo que eu estou com você. Isso faz tempo. Eu falei assim, toda vez eu percebo que todo dia você cobiça uma mulher que passa. Todo dia seu coração fala, sua boca fala do que está cheio o coração. Então o que adianta? Você fala que não é escravo da bebida, mas você é escravo da prostituição e do adultério por você ser um homem casado. Você trai tua esposa todo dia. Como? Eu falei, cada mulher que passa aqui na rua você cobiça. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Você é cheio de pecado por dentro, porém se esconde por trás de uma personalidade. Você precisa de libertação, e a libertação ela é espiritual. E quando você tem essa libertação espiritual, os teus olhos não ficam presos para as coisas desse mundo. O Espírito Santo de Deus te convence do pecado, e você é livre de verdade. Você me falou que você passa horas pela noite jogando baralho. Você é escravo de um vício, de um jogo. Então não adianta, meu querido, ninguém falar que não tem escravidão, que tem sim. Agora a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Nós somos livres. Somos livres do jugo do diabo. Somos livres das aflições de Satanás. Somos livres de tudo aquilo que é pequeno e de tudo aquilo que é grande. Pecadinho pequeno e grande é pecado. Escravidão pequena e grande é pecado. Um gole ou não, ela é pecado. Uma cobicinha ou não, ele é pecado. Um pensamento maligno pequeno ou não, ele é escravidão. Vira escravidão. A pessoa não consegue se libertar. Quem sabe aqui nessa tarde Deus está falando, aleluia, com a minha vida e com a tua vida. E a Bíblia está falando, e a palavra de Deus está falando. Se o Filho do Homem vos libertar. Nós vimos muitas pessoas nos dias de hoje que ela procura se libertar, mas é uma libertação espiritual, ou talvez é uma libertação, aliás, exterior, uma libertação que não vai fazer efeito, uma libertação que talvez é para convencer um pastor, talvez é para convencer o homem, talvez é para convencer alguém da família, talvez é porque quer convencer alguém, mas por dentro continua escravo, por dentro ainda sente um vazio, por dentro ainda sente alguma coisa. E a liberdade que Jesus dá por dentro, ela é a paz, ela é a tranquilidade, é aquilo que nós fazíamos, nós não aceitamos mais na nossa vida, é aquilo que nós tínhamos na nossa vida e nós não temos mais. É essa a libertação que Jesus está falando para mim e para nós aqui nessa tarde. E Jesus está falando aqui nessa tarde, eu preciso libertar pessoas que ainda estão presas. Jesus não está te julgando, Jesus está falando que Ele quer acabar de fazer a obra da tua vida, Ele quer acabar de te dar a paz verdadeira, Ele quer arrancar aquilo que está sendo jugo na tua vida, a mágoa, a tristeza, a opressão, a decepção, a dúvida. Tem gente que é escravo da dúvida, tem gente que não consegue receber a bênção de Deus de jeito nenhum, tem gente que vem para a igreja o ano inteiro e não recebe nada, porque ele é escravo da dúvida, ele se curva para a dúvida por causa da prova e da luta. Mas Jesus está falando nessa tarde, o Filho do Homem vai te libertar, e você vai ser livre dessa dúvida, e você vai ser livre dessa incerteza, e você vai ser livre desse mal, e você vai ser livre dessa guerra, e você vai ser livre dessa peleja que aflige por dentro. Livres. Quando nós é livre por dentro, vem a prova, mas nós tenha ciência, podemos até temer,
mas não se entregar ao medo. Podemos até sentir angústia, mas a angústia não vai tomar conta de você como você vivia no mundo. Quando você vivia no mundo, você não tinha conhecimento da palavra e do Deus do impossível. Tudo era difícil, tudo era complicado. Será que eu vou vencer? Será que eu vou? Ai, mas e aí? Agora não. O Filho do Homem se manifestou a você e verdadeiramente você foi livre. Com Cristo a transformação. Mas essa palavra transformação, ela não pode ser falada da nossa vida só da boca para fora. Se há transformação em Cristo, tem que haver transformação na nossa vida. O poder dele, ele transfere o seu poder de transformação. Quando nós somos transformados pelo poder da palavra, toda maldição é arrancada. E eu vou tornar a repetir, Gálatas 3,13. Na cruz ele levou toda a maldição hereditária. Na cruz ele levou toda a maldição espiritual contra a nossa vida. Na cruz ele levou toda a maldição sentimental e amorosa. Na cruz ele levou, aleluia, toda a fraqueza da nossa vida. Na cruz ele levou todo o pecado. Isaías 53, versículo de número 4. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Samuel, sobre Malaquias, sobre Abacuque. O castigo que traz a paz para a sua alma, ele estava nele. Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o castigo do chicote, o castigo do chicote, o castigo da coroa, o castigo da cruz, a manduque derrébia. E ele falou: eu vou pela alma tua, eu vou pela alma do Cícero, eu vou pela alma da irmã Maria, eu vou pela alma do irmão Geraldo, eu vou pela alma do presbítero Manuel, eu vou pela alma da nossa irmã Josefa, eu vou pela alma de você. Eu vou sofrer chicotada, eu vou morrer por você, eu vou levar toda a tua maldição, eu vou levar toda a tua angústia, eu vou comprar você, eu vou comprar com sangue, eu vou comprar com sacrifício. Você não vai chorar mais, você não vai sofrer mais, você não vai viver mais preso no vício, você não vai mais viver preso nas idolatrias, você não vai mais viver preso nas maldições hereditárias, sentimental, você não vai mais viver uma vida de escravidão, você vai ser livre na minha presença. Vai vir a luta, mas você é livre, e você vai falar: Cristo está comigo. De primeiro eu não tinha ninguém, de primeiro eu era sozinha, de primeiro eu vivia só, de primeiro eu vivia enganada, de primeiro eu vivia debaixo de maldição de deuses, da minha bisavó, da minha tataravó. De primeiro eu servia Senhor, de primeiro eu servia Senhora, de primeiro eu servia fulano, de primeiro eu servia Santo Agostinho, de primeiro eu servia fulano, Santo Antônio. Agora eu sirvo
por judeus. Vocês só são transformados de aparência. Vocês só são transformados de batina. Vocês só são transformados na letra. Vocês só são transformados nos estudos. Vocês conhecem a lei, não vive e não vive. Vocês conhecem a lei e não vive a lei. A lei manda amar, vocês não amam, vocês matam. A lei manda se colocar no lugar do próximo, vocês não se colocam. Vocês são arrogantes e diz que a salvação é só para vocês. Aleluia, louvado seja Deus. Essa não é a libertação. Por isso que ele falou: bem sei que vós sois descendente de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não entra. Palavra de Deus, quando não entra em coração que não quer, não adianta. Palavra de Deus, quando o coração ele não quer aceitar, é complicado. Quando o coração não quer aceitar a palavra da libertação, ele pode ir para a igreja, rapa a barba, cortar cabelo, andar no social, mas se a palavra não entrou no coração dele, não vai ter libertação. Se a palavra não entrou no coração dele, só vai ter aparência. Vai ser um judeu religioso que cumpre a regra e os usos e costumes de tal igreja ou de tal denominação, mas por dentro ele é podre, por dentro ele não está transformado, por dentro tem mágoa, por dentro tem ira, por dentro tem vingança, por dentro tem descontentamento. Mas quando a palavra ela é aceita, ela vai lá na alma e tira tudo isso. Ela vai lá na alma e faz nós entender. Ela vai lá na alma e nos limpa. Ela vai lá na alma e nos dá outra visão. A unção, a transformação, a mudança de mentalidade, a coragem para vencer e para avançar no caminho. Quando a unção vem, ela traz transformação também. Mentalidade. Aleluia. Coragem para avançar. Quando a unção liberta, você não tem mais medo de nada. Tem gente que fala: eu vou para a igreja porque é como o irmão Alberto falou ontem. Igreja, placa de igreja não vira nada se você não tiver encontro com Cristo dentro da casa de oração. Tem muita gente que está na presença de Deus, é infeliz, é escravo até hoje, porque não teve encontro com Cristo. Encontrou pastores, encontrou liderança, encontrou homens. E quando você encontra homens, não tem libertação. Os fariseus eram assim, vocês notou? Somos descendentes de Abraão. Abraão, quem foi Abraão? Um patriarca só da Bíblia. Não teve sinal na vida dele, teve outro tipo de sinal de fé, de conquista terrena. Sabe por que Deus levantou Abraão? Para Abraão conquistar. Abraão foi levantado para conquistar. Davi foi levantado para matar. Davi foi levantado para guerrear. Por isso que ele não inaugurou o templo. A irmã acabou de ler o versículo aqui: limpo de coração e puro de mão. Limpo de mão e puro de coração. Por isso que Davi não construiu o templo. Porque não era nem por causa do adultério dele. Não tinha nada a ver isso daí. Davi não inaugurou o templo porque do adultério dele, o pecado de sangue dele. Não, o pecado de sangue de Davi ele matou muita gente. Ele foi levantado para peleja, para matar. Ele foi levantado para arrancar reis de trono e matar. Entende, irmãos? Ele julgava e matava. Deus levantou ele para peleja. O que é peleja? Guerra. Então ele foi levantado para guerra. Ele foi levantado para matar inimigos. Por isso que ele não pôde estar no templo. Por isso que Deus não poupou a vida dele para inaugurar o templo. Porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Porque ele derramou muito sangue. Porque ele foi levantado para matar. Josué foi levantado para matar. A Bíblia não fala que quando o próprio Saul perdeu o seu trono, por causa que ele desobedeceu, porque era para ele matar os exércitos, os reis saduceus, e ele só matou os humildes, e ofereceram ouro e prata para ele. Ele poupou os reis pagãos e matou os humildes daquela nação. E vai Samuel e diz a ele assim: fizeste o que Deus mandou, Saul? Fiz. E por que eu estou escutando barulho de bois e chacoalho de bois? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Samuel vai por trás, porque Deus ele vai por trás dos bastidores, ele vê o que acontece por trás dos bastidores. Tem muita igreja cheia, muito público cheio de obreiro, mas Deus vai por trás dos bastidores e ele vê o que acontece lá de trás, e ele vê as aparências. Samuel foi por trás dos bastidores e viu aquele monte de boi saduceu sendo preservado, e viu aquela monte de prata sendo preservado, e pergunta para um servo e fala: de quem são essas riquezas guardadas? São de Saul, rei de Israel, a qual
os reis saduceus o comprou com prata para ele matar somente os humildes. Samuel volta e fala para Saul: desprenda os reis saduceus e coloque todos deitados aqui, e pega a espada da mão de Saul e corta o pescoço de todos os reis, e olha para Saul e fala: rasgado de ti ao teu rei. Aliás, ele olha para Saul e fala assim: olha, como? Era para me matar, mas eu não matei. E Saul olha e fala para ele, fala assim: ó, Deus já encontrou um coração puro. E quando Samuel vira as costas, Saul gruda na orla de Samuel e rasga um pedaço da orla. Samuel olha para ele e fala assim: rasgado de ti foi o teu reino, e vai ser entregue a um coração puro, vai ser entregue a um coração puro. Rasgado de ti nesse momento foi o teu reino, porque você desobedeceu a palavra de Deus. Louvado seja o nome. Então Davi, ele foi levantado para a peleja depois. Josué foi para a peleja. O rei Joaquim foi levantado para matar. Muitos Deus levantou para a peleja. Quando a irmã leu aqui, coração, mão limpas e puro de coração, era exatamente isso que os fariseus eram. Mãos impuras. Eles viviam envolvidos na corrupção. Os judeus religiosos. Quando eles encontram aquela mulher em adultério, eles não levam o homem. E tinha judeus ali que tinham envolvimento com aquela mulher. Tinha judeus ali que compactuavam. Se você notar e trazer para o contexto de hoje, não é diferente. Irmãos, não é. Tem pastor que prega contra a prostituta e ele sai com a prostituta. Porque ainda vive no jugo da carne. Cede a carnalidade. Não contenta com a mulher que tem. Ele vai atrás porque vive na escravidão. Porque nunca foi liberto internamente. Tem gente que prega contra o prostíbulo, mas não sai de dentro do prostíbulo. Tem gente que prega contra a cachaça, mas escondidinho vai lá tomar sua dose de 51 escondido. Tem gente que prega contra isso, aquilo, outro, contra o adultério, mas por detrás tem seus contatinhos particulares. E aí depois quer pregar contra o adultério. Tem gente que prega contra o pecado, mas internamente ele é escravo do pecado, porque ele ainda vive debaixo do jugo, porque a palavra não entrou no coração dele, a unção não entrou no coração dele. Mas quando a unção entra, a unção ela liberta. Quando a unção entra, a unção não prende, a unção liberta. A unção não aprisiona, a unção te libera para você ser feliz. A unção te dá direção, a unção te dá outra mentalidade, a unção te dá outra visão das coisas de Deus, que despedaça o jugo. E aquilo que é jugo na nossa vida vai saindo. Aquilo que é escravidão, ele vai saindo. Viver com Jesus é prisão? Não é prisão. Você servir a Cristo é prisão? Não é prisão. Quem te falou que é prisão? Irmão, porque eu não posso sair mais, eu não posso ir, não posso. Quem falou que você não pode sair? Você pode sair. Quem falou que você não pode andar, irmãos? Jesus na sua oração para os discípulos, ele falou assim: Pai, cuida-os, porque eles estão no mundo, mas do mundo não são. Eu vou para o Pai, mas eles vão ficar. Cuida deles, porque tu me destes eles. Mas cuida, para que nenhum deles escape das minhas mãos. Porque eu vou para o Pai, mas eles ficarão no mundo. Mas do mundo eles não são. Você pode andar, viajar, você pode ir com a sua família numa lanchonete, você pode. O que você não pode é compactuar com aquilo que o mundo compactua. Andar, sair, pescar, ir para um rio, ir para uma praia. Não, mas praia pode. Você pode com a sua família. Irmão, mas lá e daí? Você vai lá para quê? Para compactuar momentos de alegria com a tua família ou para ver as coisas? Não tem jeito. Mas a Bíblia diz assim: não tem jeito, nós vamos ter que ver. Mas a Bíblia diz que aquele que está na unção, ele está liberto. Tudo que tu vê não vai jamais passar para dentro do teu coração, porque o teu coração é puro, porque o teu coração olha com um olhar espiritual. Porque isso eu aprendi na obra, eu aprendi quando eu viajava, eu aprendi quando eu fazia missão. Uma jovem dourada do Mato Grosso, eu indo pro hotel, uma jovem com short curto, gritou meu nome e falou: pastor, espera um pouco. E eu estava junto com o dirigente e ela veio, e o pastor olhou para mim e falou: cuidado com o mal, pastor. Eu olhei para ele e falei assim: pastor, deixa Deus fazer uma obra. A moça veio, e quando ela veio conversar comigo, e o pastor ele ficou parado comigo perto do hotel, e ela falou assim: meu nome é Tamares, eu sou uma jovem amargurada, eu sou uma jovem que nunca foi feliz na vida, eu fui uma jovem que já tive 3 casamentos, eu não sou feliz na vida amorosa.
pastor falou para mim? Essa jovem, irmãos, é sobrinha de uma obreira da nossa igreja. Essa jovem é sobrinha de uma obreira da nossa igreja. Há 13 anos a irmã está orando para ela se libertar. Hoje a libertação chegou. Há 13 anos a irmã está orando para ela se libertar da vida que ela leva. Já teve 3 maridos, casada no cartório, não tem felicidade. Espírito suicida tenta tomar a vida dela. E olha a obra que Deus fez, irmão. E se eu fosse um fariseu, irmão, um judeu religioso, não, misericórdia, só de puta, pode. O próprio irmão pediu perdão para ela e pediu perdão para mim. Me perdoa, irmão Cícero. Eu quase matei essa alma. Porque se eu não tivesse visão de missão, eu ia entrar para dentro do hotel e não ia dar atenção para ela. Mas Deus fez uma obra. Porque quando o Filho do Homem vos liberta, verdadeiramente vós sereis livres. Ela está até hoje no Ministério Deus e Amor. Só com Cristo. Reconheceu que não poderia, reconheceu aquilo que Deus falou com ela. E ela está só, criando suas filhas só. E hoje ela é uma obreira só. Hoje ela anda só com Cristo. Hoje ela fala para mim no Facebook, aliás no WhatsApp. Ela fala para mim assim: Cícero, eu louvo a Deus por Deus ter te levado aquele dia para cá. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pelo que o Senhor fez naquele dia. Hoje ela faz parte da Fundação Reviver de Dourados, irmãos. Aleluia, escolheu ficar com Cristo sozinha. Ah, irmão, mas ela está presa, não tem nada. Mas ela entendeu a palavra de Deus. E ela anda com Cristo, ela vive com Cristo, ela está com Cristo, ela é feliz com Cristo, ela se sustenta com Cristo, ela anda com Cristo. E Deus fez uma obra. Essa é a verdadeira libertação. E nessa tarde aqui Deus está falando comigo e com você. Aquilo que tenta te aprisionar, não aceite. Aquilo que tenta te aprisionar a tua alma, não aceite. Aquilo que tenta aprisionar a tua vida, não aceite. Aquilo que tenta ser jugo na tua vida, não deixe o jugo tomar conta. Aquilo que tenta matar a tua alma, não aceite. O jugo de Satanás que tenta aprisionar a tua vida, não aceite. Não aceite no meio da tua família o jugo do inimigo. Estar com Cristo não é prisão. Estar com Cristo é ser livre. Livre por dentro, livre na alma, livre do erro, livre do pecado, livre dos vícios, livre do mal, livre dos maus pensamentos, livre daquilo que pesa, livre daquilo que se torna jugo, liberto pelo poder da unção, vivo pelo poder da unção. O mundo se denomina livre, mas ele é escravo. O mundo se denomina livre, mas ele é escravo. Pessoas, irmãos, se denomina livre, mas ele é sempre escravo de alguma coisa. Tem gente que é escravo do jogo, tem gente que é fanático, que é escravo do futebol. É diferente de ter uma profissão. Tem gente que é escravo e mata por causa de jogo. Tem gente que é escravo do baralho e perde mulher, perde família por vício do baralho e diz que é livre. Depois você mais ouve aí fora a pessoa dizendo que é livre. Mas todo dia de tarde tem que encostar na beira do balcão para tomar uma dosinha. Isso é escravo. Não tem jeito. Se nós não entender a palavra de Deus na nossa vida, nós se torna escravo também. Da fraqueza, do pecado. Nós cede nas ocultas. Nós cede quando estamos só. Nós cede quando estamos sozinhos dentro do carro. Se nós não vigiarmos, nós viramos escravo da nossa liberdade às vezes, ou escravo ocultamente. Mas a palavra e a unção nos liberta disso. Paulo falou todas as coisas que são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Você pode ser livre, sim, mas nem tudo você pode. Eu posso ir numa festa e beber como os parentes meus bebem? Não, mas eu posso ir no aniversário do meu pai. Eu posso ir levar minha família numa lanchonete e que mesmo que lá tenha telões de televisão, passando shows, eu posso ir. Mas o que eu não posso é compactuar com aquelas músicas que estão ali. Eu não posso deixar aquilo entrar no meu coração. Mas eu posso ir. E está tudo certo. O que eu tenho que guardar é o meu coração. Provérbios 4:23, guarda o que tem. O teu coração, porque dele procede a saída da vida. Você pode ser livre com Cristo, sim. Você pode e é feliz com Cristo. Ninguém é preso com Cristo. E Ele não obriga ninguém a viver perto dele. Ele não obriga ninguém a servir a Ele. Ele não obriga ninguém. É como o nosso irmão Roberto falou antes também, uma coisa que eu achei muito interessante. Tem coisa que Deus não vai fazer por nós. É nós que tem que ver. E a gente que ora por pessoas, a gente vê situações. Muitas situações.
difíceis, que tem hora que a gente tem que ter muita sabedoria para falar, principalmente esse negócio de casamento. É onde Deus mais me coloca na frente de casais, de famílias, de mulheres que expõem uma situação, e aí a gente vê que a pessoa quer que ora e quer que Deus transforme um homem que não quer mudança, irmã Maria Santiago. Eu orei com um empresário em Rio Preto, que o marido dela tem até filho com outra mulher, mas ela está com ele ali. Ela não ora para Deus transformar. O cara não quer. O cara quer a prostituição. O cara não quer. E Deus não vai. Eu falei, irmã, Deus não vai obrigar seu marido a se transformar. Tem coisa que a gente tem que. Tem coisa que não é para nós, irmãos. Tem coisa que não é para o pregador. Tem coisa que não é para o presbítero, Manuel. Tem coisa. É nós que tem que ver aonde está doendo. Não dá mais? Amém. Eu não posso falar, fica aí, irmã, apanhando, fica aí, apanhando, sendo chicoteada, fica nesse jugo aí. Eu não posso falar isso. Entendeu? É você que tem que ver, irmão. É você que tem que ver onde está doendo, irmão. Para Cristo entrar na direção. Deus é um jugo. Eu vou sair desse jugo. E aí, amém. Deus dá o livre-arbítrio. Aí a escolha é o teu livre-arbítrio. As consequências vai ter. Mas eu não quero mais, então, amém, irmão, mas é o teu livre-arbítrio, é a tua escolha que você vai escolher. Ah, mas eu não vou ficar sozinho, o problema aí já é seu, já não é meu mais, é a tua escolha. Mas o que eu não posso falar para você, fica apanhando, fica sendo espancada, continua nessa tese aí, fica aí, uma hora Deus vai transformar. Deus não, irmãos, Deus não transforma gente que não quer. A unção, ela liberta se nós dermos cargo. Se nós aceitar ela, Deus vai libertar eu, você, nossa família. Mas se nós não querer ela, não adianta. Então assim, é uma situação que Deus nos põe muito na frente de casais, de famílias, para aconselhar. Eu sou vítima disso. Pessoas, irmão, e aí você vê a história. Quantos anos faz, irmã? 23 anos desse jeito. Não precisa de Deus falar com você. Esses 23 anos aí é as respostas de Deus na tua vida. Esses 23 anos de sofrimento, de espancação, já é o sinal, já é a resposta. Mudou? Não. Vê perspectiva de mudança? Não. Quer Deus? Não. Homem que não quer Deus é difícil. Mulher que não quer Deus é difícil. O homem tem que gostar pelo menos um pouquinho da unção. O homem tem que ser apaixonado pelo menos um pouquinho de Deus. A mulher tem que ter apaixonado pelo menos um pouquinho da unção. Porque aí a unção vai entrar em cima da tua brecha e vai transformar. Caso contrário, não tem jeito. Mas as pessoas acham que os pregadores é obrigado a falar. Vai, irmão, o que Deus está falando aí? Meu marido vai transformar? Fala aí. Irmão, quantos anos você tem de casamento? 28. Ele mudou até aqui. Eu tive que dar um passo para trás na minha vida. De erro, de teimosia, que estava afetando até meu casamento. Tava! Ah, mas eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar se eu fosse um pilantra, um terrível dentro da igreja. Eu não tinha vergonha de falar. Eu já derrubei, eu já matei, eu já roubei a igreja. Eu não teria vergonha, né, irmão? Eu teria vergonha de falar. Mas não, eu ando de cabeça erguida. Eu conto experiências que são de edificação e que não está fora do texto, é acima. Eu tive que se humilhar para Deus, para um som de novo voltar para a minha vida, coisas que estavam afetando a minha vida, até interna. Eu tive que reconhecer, voltar e dar um passo para trás e ser humilde. A minha ida para Badim foi com uma lapidação muito grande. Hoje Deus me deu outra visão de olhar para as pessoas, da obra de Deus, de tudo, outra visão de tudo, senão ia arrebentar. Então tem coisa que ou nós decidimos mudar e dar lugar, ou então a coisa vai escapar. A unção liberta, mas nós temos que deixar ela transformar. Então tem gente que não quer Deus, irmão. Então tem hora que o casamento é difícil. As pessoas querem que a gente fale, irmão, ore para Deus transformar. Ele quer, mas não, ele quer cachaça, bebida, amante. Ele quer, que até fica um outro. Mas espera que esses 23 anos desse casamento, mudança agora? Ah, mas ele é pai da minha filha, mas daí? Pai porque não é. Todo homem pode ser pai, pode ser pai. Vai viver debaixo do jugo? Ou será que vai buscar uma direção de Deus na vida? Alabassude cantarébia. Aleluia, louvado. O que Deus faz, irmão? Deus transforma, Deus trabalha, Deus faz obra. Deus, Ele é Deus de providência. Então, muitas das vezes, nós temos que ver e deixar a unção tomar conta da nossa vida. E tem coisa que não é nem para unção mais. Tem coisa que é para nós resolver. Amém, irmãos? Então essa campanha é para isso, é para despedaçar todo jugo, as palmas que louvam o nome do Senhor. A palavra de
pé nessa casa. Faz a palavra de Deus. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, vós sereis livres. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, vós sereis livre. Vós sereis livre. Então é como realmente falou. Tem pessoas que se enfiam em situações e ficam. E aí quer que o obreiro dá jeito. Às vezes nós temos que pedir a Deus a libertação. Mas se a pessoa não quer, ou se a família não quer, é só Deus, é só orar em nome do Senhor. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palmas que louvam o nome do Senhor. Pode se assentar, irmão. Já estarei terminando em nome do Senhor. As palmas que louvam a Deus, bem rápido, são 3h51. Pode se assentar. O Espírito de Deus está revelando aqui algumas pessoas em nome do Senhor. O Espírito de Deus, ele fala para uma pessoa que a direção ele já te deu, a escolha tem que ser tua. É assim que Deus está me revelando essa pessoa. A direção ele já te deu, a escolha tem que ser tua. Cadê essa pessoa? Que é a bênção de Deus. A escolha tem que vir de você, mas a direção ele já te deu, um sinal ele já te deu. Palmas que louvam e engrandecem a Deus. Amém, Jesus? O Espírito de Deus me revela aqui duas pessoas que é como que a sua glicose está alta. Deus quer tocar. Cadê essas duas pessoas? Uma, palmas que louva o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus me revela 10 pessoas que vocês querem sim a libertação espiritual em uma área de suas vidas. Vocês querem sim. E a palavra falou e foi direto no assunto e foi aonde vocês precisavam. E vocês querem sim a libertação espiritual de certas coisas. 10 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta gente ainda 7. Falta pessoas 8. Falta pessoas ainda 9, 10. As palmas que louvam e agradecem a Deus. Espírito Santo de Deus me revela também uma pessoa que nessa campanha você pôs alguém em propósito. Você pôs uma pessoa nessa campanha em propósito. É próxima a ti, é relacionada a parente. Você pôs na mão de Deus nessa campanha. E a unção vai encontrar alguém. Palmas que louvam e engrandecem a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus me revela uma pessoa também. Essa pessoa você tem que, é como se tivesse que repassar algo, como se fosse um dinheiro que você tem que repassar, e Deus vai fazer uma obra em cima disso. Cadê essa pessoa que a bênção não quer, eu deixo para trás, falta ainda, que a vitória Deus quer prover e da vitória falta ainda, a mão não levantou, o Espírito de Deus caça, que a bênção não quer, você tem que passar para frente o dinheiro, Deus quer prover na tua vida. Aonde está? Palmas que louvam e engrandecem a Deus. Amém, Jesus? O Espírito Santo de Deus falou com 9 pessoas concernente à vida sentimental, amorosa, situações assim. Deus me mostra corações assim. E Deus falou contigo em algo, te deu uma luz aí. 9 pessoas. 1, 2, 3, faltam 4. Faltam pessoas ainda que é a benção. Isso, falta vidas ainda que é a vitória. Isso, que é a bênção do Pai. Em nome do Senhor falta mais gente. Palmas que louvam e engrandecem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito de Deus me revela 4 pessoas que você sentiu uma diferença nessa campanha. Algo na tua vida está mais leve e é interno. Está faltando ainda mais 3 pessoas. É interno, é por dentro, porque Deus está falando e mexendo contigo. Isso. Louvado seja Deus que é a bênção. Faltam palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Teve uma pessoa que você teve um sonho, mas no sonho você recebia uma bênção, mas o diabo entrou para tentar atrapalhar, mas foi aquilo que Deus te mostrou e aquilo que vai ser. A bênção de Deus vai vir na tua vida. Quer a vitória? Não quer? Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus me revela 2 pessoas que serão decisivos esses dias que estão para vir. E Deus quer fazer uma obra em cima dessas situações decisivas que estão para vir. 2 vidas. 1, palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus me revela também 14 pessoas precisando de curas para a alma. Porque teve foi muitos fracassos internos e vocês precisam de cura para a alma. 14, que é a vitória? Isso. Falta mais gente, isso, vai levantando a mão, recebe em nome do Senhor, que Deus abençoe, palmas que louvam e agradecem a Deus, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Está havendo muito atrapalho de uns dias para cá, na vida de 3 pessoas, Deus quer repreender uma macumba. Onde está? 3 pessoas, com uma falta, está faltando ainda as 2 pessoas rápido, não consigo segurar a revelação.
Falta, não quer eu deixo para trás, isso, aquele irmão, está faltando ainda, é aquela mulher de preto lá, você lá do campo, você olhou, isso, Deus quer repreender alguns atrapalhos, viu, irmão, porque são conscientes a obras do mal, viu, na tua vida, amém? As palmas que louvam o nome do Senhor, louvado seja Deus. O Espírito de Deus me revela também 5 pessoas que lidam com gente difíceis. E Deus quer te ajudar nessas áreas, Deus quer te dar vitória em nome do Senhor. 5, 1, 2, 3, 4, 5. O Espírito Santo de Deus me revela também uma pessoa que por causa de dores a respeito do teu joelho, você iria passar por uma cirurgia. E Deus quer repreender. Aonde está essa pessoa? Quer o livramento? Palmas que louvam e engrandece o nome do Senhor. O Espírito de Deus também me revela uma pessoa que é como que eu via como que um inseto peçonhento passando por cima de você e algo estoporando, a tua pele estoporando. Deus quer livrar você ali naquele ambiente onde você mora. É como que um inseto peçonhento passava por cima de você e parecia que soltava um líquido e sua pele iria estoporar. E Deus está dando livramento, e alguma coisa você já viu ali, e livramento você já recebeu ali onde você mora, e Deus te livra mais uma vez. Onde está essa pessoa? Quer o livramento? Falta, não quer o deixo para trás, está faltando ainda, quer a bênção, vira e mexe, você vê algumas coisas ali, e Deus tem te livrado, Ele quer te livrar. Falta ainda, não quer a bênção, deixa para trás, em nome do Pai, do Filho. Palmas que louvam e engrandece o nome do Senhor, amém? Aleluia. Tem pessoas da tua família que são perturbadas, o diabo perturba aquelas vidas a ponto de aparecer até em sonho. Onde estão essas 2 pessoas? Uma está faltando a outra, que é a vitória. Palmas que louvam e engrandece a Deus. Amém, Jesus? O Espírito Santo de Deus também mostra 3 pessoas pedindo força na área de oração. 3 pessoas. 1, 2, 3. As palmas que louvam e engrandecem a Deus. O Espírito Santo de Deus me mostra que algo seria revogado por ti, algo seria anulado, algo iria te tirar daquela lista ali. Mas Deus está permanecendo o teu nome ali, está deixando o teu nome ali para uma obra ser feita. Falta, quer a bênção, não quer o deixo para trás. Seu nome ia ser tirado de um lugar onde que tu espera ali obra, ia ser tirado, isso, ia ser tirado, e a tua espera ia chegar ao fim. Deus está ponhando a mão para que fique ali, para que obra seja feita. As palmas que louvam e engrandecem a Deus. Tem 3 pessoas que questionam na alma: por que fez isso comigo? Aonde estão essas 3 pessoas? Por que fizeram isso comigo? 1, 2, está faltando ainda, que é a bênção, rápido. Que questiona por dentro, é na alma: por que fez isso comigo? Amém? Aonde está? Falta ainda mais uma pessoa, não quer, eu deixo para trás, irmãos. Amém? Não quer, que Deus abençoe. Falta, a mão não levantou. Palmas que louvam e engrandece a Deus. Amém, Jesus? O Espírito Santo de Deus também revela uma pessoa que o que te mantém vivo é a palavra. É assim que Deus te alimenta, e é o que te mantém vivo é a palavra. Só que o Senhor, Ele tem falado contigo, usando pessoas, Ele tem falado da tua vida, mas o diabo não deixa você entender certas coisas. Ele luta na tua mente para você não entender. Mas Deus também tem levantado vidas para falar com você, mas você não tem entendido. E Deus quer te dar sabedoria para entender o que Ele fala quando Ele usa alguém para falar contigo. Aonde está essa pessoa? Não está faltando ainda. Olha lá, isso, as palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele manda dizer assim para uma pessoa que Ele quer te acompanhar para onde você vai ter que ir, tá? Ele quer acompanhar você. E eu vejo uma estrada e é uma jornada que tem vindo aí. Deus quer te acompanhar. Aonde está essa pessoa? Quer a bênção? Não sei se é viagem que vai fazer, você vai ficar ou vai ter que ir em viagem, fazer situações. Deus quer te acompanhar. Cadê essa pessoa? Não quer? Palmas que louvam e engrandece a Deus, amém? Aleluia, santo é o nome do Senhor. Tem 3 pessoas com fadiga por dentro. Cadê essas 3 pessoas? A fadigada. Uma está faltando ainda, e isso, falta a última pessoa, não quer, eu deixo para trás, sentindo fadigas por dentro. Palmas que louvam e engrandece a Deus.
Tem 4 pessoas que acordaram com pressentimentos maus e Deus já apanhou por terra. 4 pessoas, que é a bênção, aleluia. Uma está faltando ainda, acordaram com pressentimentos maus. Deus põe por terra isso. Falta ainda mais 3 pessoas, isso. Falta ainda isso. Falta mais uma pessoa, que é a bênção, rápido, não quer. Eu te deixo para trás. Palmas que louvam e engrandece a Deus. O Espírito Santo de Deus está revelando aqui na vida de 2 pessoas que o Senhor ele tem uma obra na tua vida, mas o diabo ele tenta assim, é como que te amarrar você, prender você, tanto no espiritual como no físico, como humanamente falando, ele tenta te amarrar, mas Deus te liberta para tu fazer a obra de Deus. Onde estão essas 2 pessoas que a bênção, ele te liberta para você fazer a obra de Deus. Não quer deixar para trás, aleluia, isso, falta mais uma pessoa, não quer, aleluia, não quer deixar para trás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Falta ainda, não quer. Palmas que louvam e engrandece a Deus. 3 pessoas, como que direto mesmo assim, põe a mão na fonte da cabeça. E Deus quer repreender isso daí, essas dores que está na fonte da cabeça dessas 3 pessoas. Isso seria um derrame e Deus está repreendendo isso. Falta mais uma pessoa. Você põe a mão aqui, palmas que louvam e engrandece a Deus. Senhor. Tem pessoas aqui, que Deus está revelando que nesse exato momento Deus está dando vitória em áreas da vida, sabe, irmão? O que Deus está falando, eu não posso continuar, mas o que Deus está mandando dizer, eu vou falar. Tem pessoas que Deus está dando vitória em áreas da tua vida. Levante a mão, isso, a igreja vai recebendo a bênção de Deus em nome de... Tem pessoas aqui que Deus está tirando até dores. A partir do momento que você entrou por essas portas, Deus tirou dores. Cadê? Isso. Tem uma pessoa que a palavra foi como uma injeção na tua vida. Onde está isso? Tem uma pessoa também que tu pede oração e tu clama por oração. Eu vejo essa pessoa pedindo oração. Onde está você? É a vitória. Isso. O Espírito Santo de Deus, ele quer socorrer uma pessoa que está aqui e que está envolvida em uma situação aí, sem querer caiu numa prova, e Deus vai te ajudar. Palmas que louvam e engrandece a Deus. Irmão, que Deus abençoe, não tem como continuar, tá? Já é 4h03, à noite tem mais. À noite, eu não sei quem vai pregar à noite. Presbítero Manuel de Moraes, responsável local, vai estar pregando a palavra de Deus. Amanhã para nós é Santa Ceia, né? Eu acho, dia 13, né? Então amanhã é Santa Ceia do Senhor. Você que é membro aqui do ministério, tá? Que Deus possa abençoar a tua vida. Vem amanhã é dia de Santa Ceia para quem é membro aqui do Ministério Deus e Amor, tá bom? Em nome do Senhor. E que Deus possa nos fortalecer e dar vitória. Amanhã, Santa Ceia do Senhor. E à noite de hoje, presbítero Manuel de Moraes, pregando a palavra de Deus e orando pelos dons do Espírito Santo. Tem 6 pessoas que sofreram um derrame facial. É o que Deus está me revelando. E essas 6 pessoas têm sentido princípios e têm sentido rumores disso. E Deus está tocando e te livrando de derrames faciais. São 6. 1, 2, 3, 4. Isso. Falta lá, falta mais um homem, mais rápido aqui, um varão. Isso, as palmas que louvam e agradecem a Deus. Nós estamos de pé. Deus abençoe nossos irmãos obreiros, nossos irmãos obreiros da casa de Deus, pessoas, né? O presbítero Manuel vai estar lá na porta ungindo vocês, tá bom? E lembre-se, irmãos, a unção nos liberta de todo mal. Viver com Cristo não é viver preso. Viver com Cristo é viver de liberdade de espírito. Viver com Cristo, você que vai ver esse vídeo, é estar em liberdade com Cristo. Você pode, nos limites do Espírito Santo, você não é preso. Você é livre para servir a Deus em nome do Senhor. Aqui tem 12 pessoas que Deus manda te dizer que você é livre em nome do Senhor, tá bom? 12 pessoas, você é livre em nome do Senhor, viu, irmã atrás? Você é livre para servir a Deus. Nada impedirá vocês de servir ao Senhor. Vocês são livres em nome de Jesus. Tem 3 mulheres que Deus toca em tua bexiga. Rápido, 1, 2, 3. Aleluia, louvado seja o nome. Tem uma pessoa que fez um voto com Deus. Esse voto foi espiritual. Onde está essa pessoa?
Falta ainda. Esse voto foi espiritual, não foi matéria. Falta, irmão. Ali, ó. Aleluia. Tem 3 pessoas aqui que Deus, ele entra com uma confirmação em teu caminho. Cadê? Rápido. Isso. Falta mais. Isso. O Espírito de Deus mostra uma pessoa, Deus tocando em 2 pistas, te livrando do começo de uma catarata. Onde está isso? O Espírito Santo de Deus revela também 3 pessoas que eu vi como que vocês tomando injeção e Deus está repreendendo. Vocês iriam passar mal. 3 pessoas já estão com princípios aí de mal-estar. Deus está repreendendo, que por esses dias começou a dar e Deus está jogando por terra. Tem 2 pessoas que Deus toca na tua coluna porque iria piorar. Aonde estão essas 2 pessoas? 2. Tem uma pessoa que você, na hora que ouviu falar sobre casamento, você refletiu no que você passa. Cadê essa pessoa? Levando, que Deus possa te abençoar, irmão. Que Deus possa dar vitória. Aqui tem 8 pessoas que Deus vai te libertar de um jugo. Pode esperar que você será liberta de um jugo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Digam comigo, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo segundo dia dessa campanha. Nos cobre com teu sangue, meu Pai. A sexta-feira é o encerramento. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe minha família, meu lar, minha esposa, meus filhos. Guarda eles, livra da fúria do inimigo, Senhor. Que a tua unção possa despedaçar todo o jugo do meio da minha família, da vida dos meus filhos, meu Pai. Todo jugo, em nome de Jesus. Confirma a sua grande obra. Confirma, meu Deus, o seu grande milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui tem 3 pessoas que Deus quer que você resolva uma situação com sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para você resolver essa situação. Está faltando ainda mais 2 pessoas. Falta que a bênção de isso. Deus vai dar sabedoria. Digam comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Quem quiser oração, estaremos orando e lá na porta.